Fala pessoal, tudo bom? A gente está aqui direto do evento da Abla, aqui para gravar um podcast com vocês com uma das figuras mais conhecidas do segmento de mobilidade e locação, Carlos Faustino. Faustino está aqui, começou há pouco tempo na indústria, Faustino? Faz quanto tempo? Comecei o ano passado. O ano passado? Vai fazer 43 anos já. 43 anos aqui. Faustino aqui que fez já bastante coisa, muita gente conhece. Faustino que é um dos principais consultores do segmento como um todo. E aqui a gente está começando aqui esse episódio e super interessante ter o Faustino aqui para falar, porque quando a gente olha o mercado de locação tem vários desafios que as pequenas e médias locadoras enfrentam ao longo do caminho. E o Faustino é uma das pessoas que ajudam nesses desafios, conhece muito, já viu muita locadora se perder e muita locadora fazer acontecer. Então, se tem alguém que conhece aqui dos trajetos, dos caminhos e talvez até dos corta-caminhos, é o Faustino. Antes de a gente começar, Faustino, eu só queria agradecer aqui a parceria do Blog das Locadoras, que vai transmitir isso aqui, o Blog das Locadoras, que você já conhece, né? O principal blog do segmento aqui, e da Easy Carros, claro, que está aqui junto, ajudando aqui nesse processo. Faustino, olhando para trás, pandemia, preços de carro subiram, seminovos subiram. Passou a pandemia, incentivo de governo para impulsionar o mercado, locadoras começando a ter mais descontos. O que a gente pode esperar dos próximos 2 anos para o segmento de locação? Ilumina a gente. Olha, o segmento de locação é um segmento guerreiro, tá? O segmento não está nesse tamanho porque o governo é bonzinho, que os bancos são adoráveis, porque o nosso cliente quer alugar carro, né? Não, ele é porque ele tem capacidade. Eu comentei, desculpa te interromper, mas na palestra da Abla, inclusive que hoje as 3 grandes locadoras têm quase 1 milhão de carros. Basicamente o que a gente tinha no segmento inteiro há 5, 6 anos atrás. É uma loucura que está crescendo. E aí, o que você viu o número de locadoras que existente hoje no mercado. Vamos fechar com quase 20 mil locadoras aí. Isso é muito mais que isso, né? No meu conceito, eu acho que nós temos aí em torno de 3 milhões de carros em locação aqui no Brasil, tá? Entre as locadoras puras e as locadoras mistas. As mistas são aquelas que locam... que tem uma engenharia e locador veículo, né? Que fazem para locação, né? Como começou a IBEC lá atrás, né? Que hoje se tornou a locadora, é uma construtora, na realidade. Então, o que eu vejo nos próximos 2 anos? Eu vejo o mercado continuando a crescer 2 dígitos, porque independente de governo, independente de política econômica, independente disso, os empresários vão tocar o Brasil, gente, não esquece. Ninguém vai ficar esperando o governo bonitinho. Essa demagogia que foi feita aí nesses meses, com essa ilusão de carro mais barato, esse negócio todo, é tudo ilusão. Para nós, locadoras, só aumentou. Só aumentou. Outro dia eu estava fazendo uma simulação de preço, eu fui pegar uns cálculos que eu tinha de um ano e pouco atrás, de uma não sei se era Hilux ou L200. Eu estava fazendo o preço a R$115, ela está em 250 hoje. Um ano e pouco, é ilógico um negócio desse, né? Mas as locadoras estão aí, as locadoras estão crescendo, porque as empresas estão crescendo, a economia está indo, independente de governo, de política econômica. Então, o que eu entendo nos próximos 2 anos é a continuação do crescimento de locadoras, a criação do segmento de mercado consumidor, carro por assinatura, ele vai crescer, mas eu acho que ele vai chegar num patamar, porque vai chegar aquelas pessoas de poder aquisitivo, vai estar limitada, né? Aplicativos também vai chegar num limite, não vai? De repente você não vai poder só ter Uber aí rodando, mais nada, né? Também vai estar um momento que vai acontecer de uma limitação disso. Mas eu continuo, como nos últimos anos todos, achando que o mercado de locação cresce 2 dígitos cada ano ainda. Que legal. Se eu puder, assim, colocar um contraponto aí, eu particularmente acredito que o mercado de assinatura toma cada vez mais o mercado de financiamento. Eu acho que quanto mais restrito for o crédito, que é o ponto que você colocou, mais fácil é
migrar para o mercado de locação. Você fala, mas por que, Sadi? Basicamente porque eu acho que quando eu financio para você, Faustino, um carro, o carro está no seu nome. E eu, o banco, tem um gravame, tem um custo alto para recuperar, preciso abrir um boletim para fazer isso e preciso buscar o carro. Quando eu assino esse carro para você, esse carro está no meu nome, eventualmente está com o meu rastreamento, está com o meu bloqueio. Então, eventualmente, dado o mesmo perfil de risco de crédito, eu deveria ser mais propenso a assinar um carro para você do que financiar. É como era feito o leasing antigamente. Como era feito o leasing. E é por isso que eu também acho que o mercado de aplicativo tende a crescer bastante. Não só porque eu acho que o Uber, obviamente, não vai ser todo mundo rodando Uber, mas porque eu acho que o perfil de empreendedor independente que vai buscar um carro assinado em vez de financiado, pela falta de poder econômico, pelo aumento de preço, pela restrição de crédito, ali como um todo, vai aumentar para outras coisas. A gente já vê isso para motorista entregador da Rappi, do iFood, a gente já vê isso para quem entrega Mercado Livre, né? A gente já vê isso para quem tem diferentes demandas ali em geral, seja moto, VUC, caminhão, carro, e claro, talvez o que você está falando é só do Uber. Eu estou olhando de uma dinâmica de mercado endereçado como um todo, mobilidade. né? E como que você tem empresas de tecnologia, e-commerce, aplicativos em geral, puxando e crescendo esse mercado como um todo, com essa dinâmica. E tem uma coisa muito importante que, além da capacitação, Sadi, é que ou as locadoras definitivamente se profissionalizam e começam a entrar na era tecnológica, tá? Porque hoje, sem tecnologia, você não vive mais. Hoje nós somos reféns de celular, computador, e as empresas têm que ter informações. Ela precisa ter informações rápidas para tomar decisões rápidas, né? Se elas não se conscientizarem, isso eu falo para os dinossauros do mercado, tá? Os dinossauros do mercado que acham que alugar carro como se alugava há 30 anos atrás, vai sobreviver, não vai não. Estão com os dias contados. E eles sabem que eu falo para eles na cara, sabe? Se eles não se modernizarem, se eles não entrarem no século XXI, vai sumir do mercado. Este é um recado importante. Ou as locadoras entram no século XXI, ou eles vão sumir do mercado, vão estar tão extintos quanto os dinossauros aí em geral. Faustino, vamos lá. Muita gente conhece o que você faz. Então, antes de a gente chegar no que você faz, conta uma curiosidade que eu tenho, inclusive, que é como que você começou no segmento? Como que você foi parar no segmento de locação? Como que foi essa história aí? Conta pra gente. Eu comecei por acaso, né? Eu caí de paraquedas, a minha formação inicial é contabilidade, e eu fui ser gerente contábil na Hertz, que era uma franquia master aqui no Brasil, ficava ali na Consolação, e eu fui ser um gerente contábil, nunca tinha passado na porta de uma locadora, não tinha a menor ideia o que era locação de veículo, nunca tinha trabalhado com prestação de serviço, e fui ser contador de um negócio novo para mim. Passou, eu tinha uma hierarquia, que eu tinha o presidente, o diretor-geral, o gerente-geral e eu. Era da franqueadora ou de uma das franquias? Franqueadora master do Brasil. Franqueadora master da Hertz. E depois de 3 meses que eu estava na locadora, o gerente-geral adoeceu. E eu comecei a responder por ele uma coisa que eu não tinha a mínima ideia o que era. E eu falei, bom, se eu vou ter que fazer isso, vou ter que aprender, né? Então, onde que eu vou aprender primeiro? Primeiro eu vou aprender na manutenção, que era o buraco negro do negócio. E que, aliás, continua até hoje. E aí fui lá. Primeira coisa foi uma semana de fogo de chão de fábrica, aprender o que é manutenção. Bom, aprendi tudo em manutenção. Naquela época você tinha oficinas próprias. As locadoras tinham oficina própria, eram grandes, inclusive, ali na Conselheiro Nebias ainda. Saí de lá, falei, bom, agora eu já sei como é que conserta carro, então agora preciso saber como é que chegam as reservas. Aí fui para a central de reserva. Naquela época, né, eu sou um dinossauro do mercado, diga-se de passagem, dinossauro moderno. Tá? As reservas chegavam por telex.
Então era a noite toda a maquininha de telex, de manhã as meninas pegavam e passavam pro formulário de reserva. Mas da onde eram geradas essas reservas? De fora do Brasil. Ou seja, Era Hertz lá o Internacional. Booking.com, o Decolar.com enviava e chegava por telex para Vinha você. do mundo todo. Reserva do Brasil, mandava para fora e de fora para o Brasil. Bom, então eu já sabia como é que vinham as reservas. Agora precisava saber como é que aluga. Fui pro balcão. Fiquei uma semana no balcão, preciso saber agora como é que vende. Aí fui carregar a mala do vendedor. Para saber como é que ele vendia. Porque naquela época você não vendia locação, você tirava pedido. Porque ninguém conhecia o que era, o que tinha você punha para o cliente. Né? Era assim, vamos dizer, eu até faço o gesto. Você ia com uma prancheta, que carro você quer? Ah, eu quero 3 Opala preto, não, vou te mandar 2 brancos. E era o que tinha. E era assim. E daí não parei de aprender até hoje, sabe? Tipo o Ford, né? Você pode escolher o carro que você quiser, desde que seja o Ford T preto, né? Era o slogan da Hertz no começo, quando era de propriedade da Ford, alugamos bons carros, inclusive Ford. Então, eu caí dessa maneira, então eu aprendi até hoje. E quando eu saí lá da Hertz, eu era um gerente geral. Pô, que sensacional, ou seja, caiu sem querer, cresceu, aprendeu, foi colocar a mão na massa, como muita gente faz e como outros deveriam fazer ali, e fez acontecer. Pô, que legal. E daí, como que foram os próximos passos até você chegar à ideia de abrir uma consultoria para o segmento? Eu fiquei 10, 11 anos na Hertz. Quando eu saí da Hertz, coincidentemente, nós estávamos inaugurando, eu já fazia parte da Abla, eu fui para a Abla em 1986. E ela ficava ali na Praça Roosevelt. E no dia 9 de julho de 2000 me devo agora a data certa, foi o dia exatamente que a Abla mudou da Praça Roosevelt aqui para os Jardins. Dia 9 de julho. Naquela época não era feriado, né? E eu continuei sendo sócio do meu ex-patrão. Com outro negócio entre eu e ele lá. E aí eu vi que o mercado precisava muito de um negócio de consultoria, capacitação. E aí eu resolvi me aventurar no mercado de consultoria. E estou até hoje. Nesse intervalo eu tive alguns hiatos, né? Por exemplo, eu fiquei 5 anos como diretor executivo da Abla. Aí eu só era exclusivamente Abla, remunerado, né? Depois fiquei 5 anos como diretor de planejamento e estratégia da Locar Alpha. Sim. Tive uma... Locar Alpha, que depois, nos giros, foi comprado. Não, ela acabou entrando em recuperação judicial, uma série de coisas, acabou. Eles eram antigos donos do Banco Noroeste. Aí teve uma época que eu continuei com as minhas consultorias, né? Uma época eu fui dar consultoria para a Trift aqui no Brasil. E numa das minhas consultorias aqui em São Paulo, o proprietário me ofertou se eu queria ser sócio dele. Acabei entrando de sócio numa franquia da Trift. Com 4 lojas, Guarulhos, Congonhas, Natal e Maceió. Mas não era um negócio que me atraía, porque locação de veículo é um negócio muito dinâmico, um negócio rápido, de alta capitalização. E a cultura dos sócios não era a mesma da minha. Então eu resolvi voltar, mas eu não tinha largado minhas consultorias, né? Eu quero voltar nesse tópico de cultura já já. Eu acho que você bateu um tema super importante. Para a gente dar antes um passo para trás, você mencionou alguns casos interessantes. Você falou a Hertz era da Ford. Você falou a Locar Alpha era do Banco Noroeste. A gente tem visto um movimento desses ex-donos, né? A gente... Quando eles venderam para o Santander. Então, a gente viu um movimento lá atrás de montadoras nos Estados Unidos comprarem locadoras ou criarem locadoras. A gente viu um movimento na Europa de bancos abrirem empresas de leasing, né? Então a gente sabe a LD, né? E a Leaseplan e a Arval, todas essas vindo de bancos em geral.
E a gente viu depois um desinvestimento nesse segmento em termos de montadoras nos Estados Unidos, e agora a gente voltou a ver esse movimento no Brasil, com a Volkswagen, a Fiat, né, a Stellantis como um todo, a Mitsubishi, a Caoa, investindo em locadora. Como que é a sua visão quando a gente olha para os próximos anos do segmento? Tem uma grande dinâmica de pessoas que dizem, pô, as montadoras não têm a flexibilidade ou a inovação para conseguir ter uma locadora a longo prazo e tem conflitos de interesse. Por outro lado, tem gente que fala, pô, mas elas têm um custo de capital mais baixo e muito financiamento para conseguir. Quem que você acha que vai ser os grandes players olhando para frente? Vão ser players que têm parceiros como bancos e montadoras por trás? Ou vão ser mais aqueles que são independentes e que são locadoras puras, como são os grandes players hoje no Brasil? Sadinho, esse movimento que teve fora do Brasil, a Hertz, Ford sendo dona dela, a GM sendo dona da Avis e outras mais, era simplesmente um tiro no pé. Eu estou dando um tiro no pé no meu cliente. O meu cliente, eu estou concorrendo com ele mesmo. Como a gente vê outros casos aqui hoje. Quando isso aqui começou no Brasil, e da mesma forma e no mesmo tamanho eu coloco, quando você começou a ter a consolidação de mercado, que o pessoal, que isso vai quebrar as locadoras, isso vai ser um monopólio. Gente, eu falava assim, gente, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Não, mas é que vai ser 3, 4, nos Estados Unidos são 5 locadoras. E mais 7 mil, 8 mil pequenas locadoras. Aquela locadora que você está assistindo um filme, de repente abaixou a poeira aqui do deserto, rente a car, né? Essa sempre vai existir no Brasil. Agora a provocação é o seguinte, tem 5 locadoras lá que tem 96% do mercado. Sim. Na Europa tem 6, eu acho que tem 94, 95, depende do ano que você olha do mercado. Como que você argumenta isso? E aqui no Brasil não vai chegar nunca isso. Por quê? Porque você não tem mais quem você pega de volume para juntar. Só você pegar hoje uma Movida com Localiza. Pegar uma Unidas, uma Movida, uma Localiza. No mais, você vai ter médias locadoras e grandes locadoras. Pequena locadora hoje é de 1.000, 2.000 carros. Esse é o conceito brasileiro de pequena locadora. Não é pequena locadora de 10 carros. Pequena locadora hoje tem 1.000, 2.000 carros. Você tem muitas dessas. O que pode acontecer é essas locadoras se juntarem e ficarem médias. Mas consolidação, não. A consolidação começou quando a Localiza começou a comprar as franquias dela. Isso já era consolidação, gente. E ninguém falava disso. Eu sempre falei na ABLA, nos conselhos nossos lá, no reunião. Gente, a consolidação é essa daqui. Localiza não tem uma franquia hoje. O que é isso? É consolidação. Antes ela tinha 350 franqueados. Chegou a 350 franquias? Uau! Hoje não tem nenhuma. Isso já é uma consolidação. Você tinha 250 Manés e Josés. Hoje você tem uma Localiza Corporation. Você já lidou bastante com franquia, né? Você já Hertz, Thrift, você já lida hoje em dia, você está falando dessa experiência aqui. Como que você vê o modelo de franquias no negócio de locação? Quais são os prós e contras? Quem deveria pensar em ir pelo modelo de franquia e quem deveria pensar em ir independente ali como um todo? Conta pra gente. Olha, quando você passa a fazer um processo de franquia, não é um negócio simplesmente de você fazer uma franquia. Você precisa escolher parceiro certo. Não é sair por aí vendendo franquia, né? Você tem vários conceitos de franquia. Você vê, se você pega um boticário aqui, um boticário no Rio Grande do Sul, um boticário na Bahia, é tudo igual. Você pega um McDonald's aqui em qualquer lugar do Brasil, é tudo igual. Locadora de veículo, quando você pega a franquia, ou ela é igual, ou ela morre na raiz. Então a escolha do parceiro é fundamental. Às vezes não é porque o cara é bom naquilo que ele faz individualmente, que ele vai ser bom a hora que ele entra na panela para trabalhar num processo único. Tem pessoas que não conseguem trabalhar dentro de procedimento. Ele vai querer fazer o dele e nunca querer fazer o geral.
A franquia é legal, bacana, desde que seja muito bem estruturada. E você não queira ganhar só em cima do franqueado. Você tem que dar condição para que ele ganhe e você ganhe. Eu conheço franquias aí que só quer para ela. Entendi. Não, super interessante. Agora, voltando um pouco para o mercado em geral, né? Quando a gente olha assim, você já passou por poucas e boas, já viu muito no mercado aí. O que faz uma locadora dar certo? Quais são as características que você olha e fala, se ela seguir isso, se ela fizer isso, se o time fundador ali tiver essas características e tal, dá certo. E o que faz ela não dar certo? O que faz ela não dar certo é gestão. 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 Fundamental. Tem pessoas que acham que ele é chefe e todo mundo tem que obedecer ao chefe e fazer do jeito que o chefe quer. Primeira palavra, chefe, já saiu do dicionário, né? Mas ainda tem muita gente que usa, tá? Segunda, ele tem que saber que nem sempre e nunca ele vai estar coisa com qualidade 100%. Qualidade é contínua. Ela tem que estar... A qualidade das 8 horas da manhã é diferente da meio-dia e diferente das 6 da tarde. Se ele achar que às 8 horas da manhã está ótimo e a mesma que ele tem das 8 horas da manhã às 18 horas da tarde está ótimo, já começou por aí o erro dele. Locação de veículo é um negócio de muito investimento contínuo, muita atenção, trabalhar 365 dias do ano, 24 horas por dia, e quando é bissexto, que esse próximo ano ele vai trabalhar 366 dias. E, amiga, é toda hora, locadora de veículo, é problema que teu carro saiu da porta, ele está sujeito a tudo. Então, uma empresa que tem que pensar na qualidade, no bem-estar, nem sempre a tua economia de uma peça é o melhor negócio para o teu caso, para a tua empresa, que às vezes uma economia que você faz numa peça, numa manutenção, numa oficina boca de porco, ele resulta depois na venda do carro, e nós sabemos que o barato que sai caro. É economia burra. Economia burra. E tem muita gente por aí, tá? Se preocupa com a economia burra e não ganha o dinheiro. Não vai ganhar mesmo, nunca. Então o erro qual é? Manutenção. Esse é o grande erro de todas as locadoras. Alavancagem, que é uma coisa sem critério, às vezes sem critério. O entusiasmo que o cara entra num contrato sem analisar às 8 horas do dia seguinte. Às vezes é lindo, maravilhoso no momento que ele está vendo, mas ele não está analisando o que vai acontecer no dia seguinte já. Então, é aquele contrato que ele começa ganhando hoje e acaba já perdendo amanhã cedo. Nós temos exemplos enormes aí, grandes, na época da antiga Avis, um contrato que ganharam aí na Vale do Rio Doce, saiu ganhando, falando que tinha feito o melhor contrato do mundo. Aquele contrato até meu neto, que está na barriga da minha filha, sabia que é uma furada. E não demorou 6 meses. Então, o negócio não pode trabalhar no entusiasmo. Locação de veículo é um negócio financeiro, exclusivamente financeiro. Você falou muito de gestão, de métricas, de olhar o financeiro. Sua consultoria é super especialista em ajudar as empresas a atingirem esses objetivos de negócio em geral. Quais são as métricas e até metas e processos, especialmente ali, que a locadora precisa ter para atingir esses objetivos de negócio? Se você fosse elencar as principais métricas e como fazê-los acontecer, o que você diria que são? Eu acho, primeira coisa, manutenção. Se você não tiver a manutenção na tua mão, a chave dela no teu bolso, teu buraco começa ali. Segunda coisa muito importante, talvez na ordem seja mais importante que a manutenção, é capacitação. Se você não tiver uma equipe capacitada, um funcionário, um colaborador que não tem capacitação para tocar o teu negócio, ele sai 3 vezes mais caro do que o colaborador que tem capacitação. Capacitação é fundamental. Eu, dentro da associação, fiquei 36 anos na ABLA.
Desde a minha primeira entrada da associação, eu sempre fui entusiasta da capacitação. Eu sempre falava, gente, nosso setor só vai ser forte a partir do momento que nós tivermos pessoas capacitadas trabalhando nele. É um setor de mão de obra ruim, escassa. Você tem que formar as pessoas. E muitos dos empresários aí acham que isso aí tudo é custo. Não vê que é investimento. Ah, mas o empresário está preparado para isso. Mas não é ele que toca a locadora. É a mesma coisa você com a tua empresa. Você pode ter a melhor preparação do mundo. Se a tua equipe não tiver capacidade, esquece, amigo. Vai pro brejo. Que é eles que tocam. São eles que estão no dia a dia aí. A minha consultoria, a primeira coisa que eu faço nas empresas, sabe qual é? Primeira entrevista, eu faço uma entrevista pro dono. Aí eu já sei exatamente o que ele quer, tudo bom. Aí eu vou falar com quem realmente conhece a empresa, os funcionários. Eu converso com todos os funcionários, individualmente, confidencialmente. E é deles que eu tiro todo o meu subsídio do que eu preciso fazer na empresa. Não é do dono, não. Que é ele que conhece a locadora. O dono conhece assim, eles conhecem assim, ó. Eles conhecem a base, eles conhecem onde o problema existe. O dono sabe o problema que acontece. Ele sabe a origem do problema. E a capacitação, eu acho que tenho certeza que é o fundamental para o negócio dar certo. Você quer montar um restaurante e você não contrata cozinheiro? Sentido que tem. O que é um bom case de uma empresa que implantou bem capacitação? E como foi isso? Foi uma capacitação única? É algo contínuo? O que são os modelos? Como que faz isso? É o que eu disse sobre qualidade, né? É que nem capacitação. Cada dia você tem uma novidade no mercado. Cada dia você tem um aprendizado novo. Alguém, alguns anos atrás, falava sobre carro por assinatura. Alguém falava sobre gestão de frota. Essas coisas foram surgindo e as pessoas tiveram que aprender. Na empresa é assim mesmo. A capacitação tem que ser contínua. Aquela empresa que tem um programa perfeito de capacitação, ele está na frente. Um case de sucesso. A Hash Locadora lá de Manaus. Aguiar Locadora de São Luís. Raja Rent a Car. Pontual Rent a Car. Setlock. Você mencionou só clientes da Easy Carros. Então a gente está em boas mãos. Todos os meus clientes. São todos os seus clientes. Por quê? Não por serem meus clientes, é porque eles têm um conceito de capacitação lá na frente. Olhando lá na frente. O que nós sempre tivemos? Eu fiquei 5 anos cuidando, fundei a Uniabla, fiquei 5 anos cuidando dela. Qual é a maior dificuldade nossa? Era colocar gente dentro da sala de aula. Porque o empresário achava, meu funcionário vai perder um dia, a impressão era essa, vai perder um dia numa sala de aula e eu vou fazer o que aqui na minha empresa? Você vai continuar sendo o cara lá atrás da fila. Ele olha do lado financeiro, né? Eu não lembro quem fez aquela paródia que falou o seguinte, né? Acho que o CEO do CFO chegou e falou assim, a gente precisa fazer treinamento para todo mundo, né? Precisa capacitar eles. O CFO falou, pô, o que acontece se a gente pagar curso para todo mundo, pagar formação e todo mundo sair? E o CEO respondeu, o que acontece se a gente não pagar e eles ficarem? E acho que é isso que você está falando, né? O que acontece, Sadi? É outra coisa que eles falam, mas eu vou treinar e eles vão para o meu concorrente, mas com certeza se você não fizer nada para segurar ele. Que programa você tem aqui de carga e salário? Tem nada, então... E você ajuda com também essa parte? Todo o processo de remuneração, cargo, salário, bonificação, remuneração fixa e variável? Tudo. Eu queria voltar num ponto que está ligado com isso. Normalmente, na minha empresa, eu atrelo os variáveis aos principais resultados ali esperados da empresa. Quais são as principais métricas que um gestor no segmento de locação deve olhar como principais métricas da locadora dele? Primeiro, vamos falar em manutenção. Uma das métricas é custo de manutenção.
Pode ser por veículo, pode ser geral, pode ser por média, pode ser que... Só que ele tem que atrelar algumas coisas importantes. Primeiro, não pode perder a segurança do veículo. Eu vou economizar, vou botar um produto de segunda linha, terceira linha, para economizar, para me ter um resultado, para me ganhar uma bonificação e vou botar em risco a segurança. Não. A qualidade, o atendimento, o tempo, tudo isso tem que ser atrelado com a economia que eu vá fazer. A economia o que é? Negociação. Eu procurar o melhor preço dentro dos meus fornecedores. Não é comprar com o primeiro que aparece. Tenho que negociar. Para isso, ele tem que preparar uma base de parceiros que ele possa se socorrer na hora de uma compra. Não tem um só. Essa é uma delas. Segundo, é você fazer com que a tua operação seja uma operação eficiente. Tempo de atendimento do cliente, a qualidade do teu carro, a limpeza do teu carro. Isso é NPS. O tempo de espera para você fazer um checklist. Hoje todo mundo partindo para trabalhar com checklist eletrônico. Eu vejo locadora fazendo checklist e o cara tira foto de assim, foto de assado. Gente, não é assim. Você tem ângulos principais de tirar foto. Eu faço esse treinamento, o camarada começa a fazer no início do treinamento 10 minutos para liberar o carro, termina com 2 minutos. E com fotos melhores e ângulos melhores. Entende? Então tudo isso é treinamento. E é treinamento contínuo. Porque o que ele está fazendo bem hoje, ele vai automaticamente relaxando. E se você não tiver essa continuidade, esse período que você vai repetindo os treinamentos, ele vai esquecendo, vai relaxando, ele vai deixando. E tudo isso vai pecando. Então você atrela indicadores nisso também. Você atrela indicadores no financeiro. Um indicador besta aí. Juros sob atraso. O que gera atraso de pagamento de fornecedor? Processo feito errado. Claro. Então você faz o indicador sobre juros pagos, juros zero. O que eles têm que fazer? Tem que aprimorar o processo. E é onde que os meus procedimentos entram. Muitas pessoas falam que essa parte de processo e procedimentos é importante ter as ferramentas certas. Vou aproveitar aqui que você, quando eu te perguntei quem são clientes, case de sucesso, você mencionou todos os clientes, pelo menos a grande maioria deles, são os nossos clientes. O que você já viu dentro dos nossos softwares que melhor atende esses clientes? Ou seja, quais são as funcionalidades que mais destacam para ajudar na gestão desses clientes? Eu acho que uma coisa muito importante, isso é fundamental no negócio de locação de veículo, é a movimentação do carro. Eu falo o seguinte, os sistemas eles são baseados em 2 pilares fundamentais. Contratinho e a movimentação do carro. Contratinho por quê? Porque tudo que eu tiver que cobrar do cliente, se eu atrelar o contrato, eu jamais vou deixar de faturar. Ele vai ficar pendente lá. É uma coisa que o teu sistema tem. Tá? Então, se as locadoras trabalharem com isso muito bem feito, a movimentação fundamental, movimentar o carro em real time, que a locadora tem que ter o seu carro, a disponibilidade. Carro disponível é o carro que está limpo, cheiroso, abastecido, prontinho para o cliente montar nele e vai embora. Não é o disponível que está lá para lavar. Então, tem muita gente que confunde disponibilidade com disponibilidade. É a mesma coisa que eu falo, a confusão do urgente para o urgente. Nem tudo que é urgente. Tem que analisar a urgência da coisa, né? Eu tenho que celular, é urgente arrumar ele. Eu arrumei ele vai ficar mais uma semana aqui sem ninguém usar. Então não era urgente. Né? Então o software tem, que eu acho fundamental, é o contratinho e a movimentação de veículo. Se toda locadora fizer a movimentação em real time, ele jamais vai perder qualquer coisa. Vai perder carro, vai perder uma multa, vai perder um sinistro, vai perder qualquer coisa,
onde ele tem que verificar o status do carro naquele momento. E eu sou suspeito, porque assim, muitas locadoras vêm e falam disso, né? A forma que a gente tem o contratinho, a forma que dá para atrelar custo aquilo, a movimentação especificamente, ajuda muito na gestão dessa locadora. Agora, você falou de disponibilidade. A gente sabe que, pô, cada segmento tem a sua questão de disponibilidade, até relacionado a isso, a taxa de utilização. O que são boas referências para o nosso mercado ter aqui de boas taxas de utilização? Seja isso para terceirização de frota, né, o GTF, seja isso para rent-a-car, ou até se tiver algumas informações de referência de mercado de assinatura e aplicativo, também é legal a gente incluir isso aqui. Olha, o hack, normalmente, você trabalhar com 75% de utilização, você está dentro de uma média boa. Dentro de uma média boa. Variações no ano por sazonalidade, mas dentro dessa média. 75%. 90%. Você tem 10% de uma frota Eu reserva. achava que era até maior, porque o que eu escuto dos nossos clientes, 95%, 96%, tem os carros reservas ali, a não ser que esteja com algum gargalo na operação, muitas vezes na manutenção, essa métrica vai para 94%, 95%. Mas você imagina um carro que você tem muito clientes pequenos, né? 100 carros numa frota, 90% são 90 carros alugados. E tem 10 carros para sustentar uma substituição, não é nada. Carro reserva que não está sendo utilizado, você conta isso dentro da sua taxa de utilização? Você usa isso como base? Total. Só não uso carro para venda, esse tipo de coisa eu não uso. Você tira só quando ele vai para desmobilização. Quando você fala com a assinatura é a mesma coisa. A assinatura nada mais é do que uma terceirização pessoa física. Claro. É igual. Então 90%, 95%, depende muito. Hoje, quando você tem muitas concessionárias que estão entrando em terceirização, ela na urgência de alugar, ela pega do estoque dela. Então a utilização e a disponibilidade de carro reserva é muito relativo para eles, né? Claro, É. claro. Eu montei uma locadora uma vez que apertava lá e pegava no seminal e botava o carro na ativa. E você faz isso hoje com as locadoras também. Tem locadora que usa muito no hack. Ali esse modelo também. Pô, começou a apertar a demanda, tem carro do seminovo, traz de volta. Volta, reativa o carro. Então, a utilização, historicamente, no hack, você calcula que o teu carro fica na mão do cliente em 3 dias. Né? E você tem esse carro, você tem que receber de volta, você tem que lavar, você tem que abastecer, deixar ele pronto para uma nova locação. Então, você tem que ter uma média maior de carros disponíveis para poder girar no hack, né? Mas chegar o momento do hack, pega um feriado aí, ele vai levar 95% da tua frota, vai embora. Agora, você falou, né? Tem locadora que já ajudou a começar. Eu sei que você tem muita consultoria para locadora que está começando. E acho que isso daí é muito claro, né? Pô, por que eu preciso de uma consultoria? Eu não sou desse segmento. Será que faz sentido para mim? Será que eu tenho capital investido? Será que eu tenho o estômago para ter o capital investido durante tanto tempo sem receber? Tem várias coisas que você ajuda. Agora tem empreendedores e gestores que pensam, pô, por que eu deveria contratar uma consultoria? Qual que é o momento de alguém que já está ali rodando, que já tem sua operação, já tem seu time, falar, agora é a hora? Por que ele deveria considerar contratar uma consultoria? Nossa, Adi, eu já perdi a conta de quantas reuniões eu fiz com pessoas que tinham intenção de montar locadora, que na terceira reunião ele desistia, eu fazia ele desistir. Porque a ideia que ele tinha do negócio era um negócio totalmente ao contrário do que é uma locadora de veículos. E isso que eu gosto de você, diferente de outras pessoas, você é muito transparente. Você vai mostrar para ele o que é e o que não é. Eu peguei outro dia um casal do Sul e a primeira pergunta que ela fez falou: como é que eu faço para toda a locação ir no cartório e registrar o contrato? Eu não entendi. Ela falou: não, porque eu vi uma locadora que toda a locação que fazia, ela pegava o contrato que assinava, ia lá e registrava o contrato. Eu falei: isso não é locadora de veículo. Isso não existe. Então as pessoas vêm com a ideia de que é bonito alugar um carro, né? Tem um capital aí de uma indenização que eu recebi, vou montar uma locadora. Eu compro 10 carros, aí depois na primeira virada de frota eu já era. E para quem já está rodando?
cara que já tem 200 carros, 400 carros, 600 carros ali, quando que ele deveria parar e falar, pô, eu preciso de uma consultoria? Quais são os indícios, quais são os sintomas disso? A hora que ele não sabe o que acontece na empresa dele. Acho que estou crescendo, acho que estou ganhando dinheiro, mas não tenho Não sei certeza. aonde, mas não vejo aonde. É onde eles puxam uma consultoria. Aí você vê os erros todos que eles cometem, né? Comprou errado. Começa comprando errado. Nem sempre aquela melhor oferta de carro é o melhor carro para o teu negócio. Né? Às vezes, vou trabalhar só com terceirização, aí o cara compra um carro que não aguenta o primeiro buraco da rua. E esse carro vai rodar em Minas, vai rodar em construtora, vai rodar no lugar que o cara não vem nem um documento na volta, né? Então as pessoas erram na compra, às vezes na compra do carro, erram no financiamento. E a locadora é aquilo, você tem que financiar bem, comprar bem, operar bem e vender bem. Se você não fizer os 4 pontos da locadora bem... Principalmente alugar bem. Alugar bem. Pessoas que esquecem. Ah, não, mas eu vou ganhar dinheiro aqui na venda do carro. Amigo, se você alugar mal, você não tem nem o carro para vender. Você não consegue nem pagar as parcelas de juros ao longo do tempo, porque o seu OPEX ali é maior ali do que a rentabilidade que está trazendo, na verdade, a receita líquida do que está trazendo. Eu já cheguei em locadora que eu estou olhando, eu muito raramente, eu só faço uma consultoria hoje online. As outras minhas são todas presenciais. Online por quê? Porque essa empresa está começando agora. Então eu consigo moldar ela à distância, né? Da maneira que tem que ser feito. Quando é para fazer uma consultoria de uma locadora existente já, eu não faço online. Porque eu tenho que ver. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que saber como é que atende. Eu tenho várias coisas que eu tenho que ver. Eu tenho que ouvir, eu tenho que fazer. Eu já cheguei em locador e falei, pera um pouquinho, da onde que é esse carro? Que contrato que é esse? Ah, de um fulano assim. Eu falei, segura esse carro, deixa eu ver o contrato. Falei pro cara, manda buscar o resto. Só que você não vai ter mais nem o carro de volta. É aquilo de alugar pelo entusiasmo, sabe? Achar que está fazendo um bom negócio agora, se analisar o dia seguinte. Isso é verdade. Eu tenho visto cada vez mais clientes nossos pedindo as integrações com as nossas ferramentas de antifraude, analisando mais perto o crédito dele, querendo analisar o carro ali em geral. E até na hora de seminovos, você sabe, a gente está lançando a parceria com a Autoavaliar para a gente usar a tecnologia deles para trazer governança, compliance e conseguir ajudar as locadoras a vender melhor os carros delas seminovos. E é muito para você ter essa governança, esses dados ao longo da vida do carro inteiro e ter certeza que você está tendo essa rentabilidade. Né? Porque hoje, a hora que você vai vender o carro, amigo, comprador de carro, ele conhece, ele olha o carro assim, ele já sabe onde tem massa, ele já olha uma peça, ele já sabe que é de segunda linha. Amigo, não adianta você depreciar o teu carro, o teu patrimônio. Né? Você tem que cuidar do carro, porque se a consequência vai ter lá na venda. E aquele lucro que você acha que você vai ter lá, você não vai ter. Aí você não teve na locação. Faustino, muito legal esse recado. Eu queria passar para você para saber se você quer dar um último recado. Seja isso sobre a CRF Consulting, seja isso uma dica que você quer dar para o mercado e para os empreendedores aí em geral, ou uma última mensagem que você quer passar. Ó, Sadi, o que eu quero dizer sobre a minha consultoria, eu falo que eu sou um consultor totalmente diferenciado de todos os consultores que eu conheço, tá? Eu não sou um consultor que venho, subo no pedestal e falo, faz isso, faz aquilo, tchau, né? Eu vou a campo, vou ao chão de fábrica, eu vou na oficina ver como é que o cara está trabalhando, eu sou daquele que eu vou, boto a mão na massa, né? Então a minha consultoria é uma consultoria participativa. Eu tenho muitos cases aqui, eu estou cheio de clientes meus aqui, antigos, outros que já foram. Eu tenho clientes que eu estou há 5 anos lá. Né? Hoje nós estamos na fase final da primeira auditoria da ISO. Nós já passamos por toda a reestruturação, compliance, governança, estamos na ISO agora. Em dezembro agora é a primeira auditoria interna da ISO, para janeiro, fevereiro chamar a certificação. Esses são os meus orgulhos, né? Por isso que eu estou há 5 anos com eles lá. Então eu deixei de ser um consultor. Hoje eu sou um conselheiro, né?
até ele tá por aqui, todo mundo fala que, ó, isso aqui é meu chefe. Eles falam que eu sou o chefe dele e não sou o chefe nada, né? Então, a minha consultoria é uma consultoria participativa, consultoria de gestão, é a consultoria de que eu não falo nada para agradar, eu não falo nada que o meu cliente quer ouvir. Nada. Você fala o que precisa ser Eu falo o que falado. precisa ser feito. Tá? Já cancelei consultorias em meio de contrato porque eu vi que não ia dar em nada. Então eu não estou muito preocupado em ganhar dinheiro, tá? Eu estou preocupado, eu tenho dois prazeres na vida. Eu trabalho por prazer e trabalho para ganhar dinheiro. Se os dois não estiverem andando juntos, Sadi, para mim não satisfaz. Sensacional. Eu tenho que ter prazer do que eu faço e ganhar pelo que eu faço. Só ganhar dinheiro não me satisfaz. Faustino consultor, Faustino conselheiro, Faustino um mestre do segmento, que tem muito conhecimento, muito a retribuir para o segmento. E só queria te agradecer aí. Você falou de trabalhar é prazer, hoje foi um prazer ter essa conversa com você. Então, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação. E obrigado por ajudar. Como a EasyCars tem essa missão de ajudar pequenas e médias locadoras a serem tão competitivas quanto as grandes, você é mais um player fundamental nessa missão. Então conte com a gente para o que for necessário. Faustino, muito obrigado. Obrigado a você, Sadi.